Oi, pessoal, vamos concluir agora o capítulo 7, cujo título é Um Ensino Sólido e Equilibrado. E vamos iniciar com o subtítulo ênfases extremas. Há tempos, vimos ênfases radicais em muitas áreas doutrinárias. Vejamos algumas delas e então examinemos os seus propósitos positivos e os perigosos. Temos notado ênfase extrema no movimento da fé. Algumas pessoas ensinam que os cristãos devem descartar seus remédios e recusar-se a ir ao médico, cancelar todas as suas apólices de seguro, deixar seu trabalho para viverem da fé e nunca tomar dinheiro emprestado, qualquer que seja a circunstância. Percebemos ênfase radical no movimento do Espírito Santo. Algumas pessoas pensam que não é possível ter outro tipo de trabalho a não ser encontros do Espírito Santo com pessoas rindo e rolando pelo chão sempre que vão à igreja. Outros pensam que todo mundo deve conduzir encontros com o Espírito Santo o tempo inteiro. Temos visto extremos no ensinamento de prosperidade para os cristãos, especialmente a material. Alguns chegam a acreditar que demonstrar prosperidade implica mostrar uma vida com ostentação, esbanjar, ser bom dizimista e líder eficiente para promover o evangelho e para ministrar a bondade de Deus a todos que precisam. No entanto, a ênfase sozinha não é o que causa o impasse. Às vezes, ela é necessária para chocar e despertar uma igreja letárgica e patética a reconhecer a verdade negligenciada para que progressos sejam feitos. Frequentemente, um radicalismo envolve pessoas em uma das valas, tentando puxar um outro grupo de pessoas a sair de lá para o meio da pista. O destaque de um determinado ponto simplesmente incita as pessoas a refletirem a respeito de uma verdade geral que tem sido negligenciada ou ignorada. Ela atrai a nossa atenção. Nesse caso, precisamos de sabedoria para fazer uma aplicação frutífera e produtiva dessa verdade. O problema é criado quando é feita uma implicação extremada do que é ressaltado. Em outras palavras, as pessoas falham em fazer uma aplicação equilibrada do que tem sido divinamente enfatizado, em integrar a verdade do restante da palavra de Deus. O conselho da palavra de Deus, como um todo, é que nos faz manter o equilíbrio. Então, como um ministro pode integrar uma certa verdade que o Espírito Santo destaca por toda a palavra de Deus? Creio que a resposta é, por meio de uma visão conscientemente presente e equilibrada do assunto, procurando o máximo possível de fundamento bíblico, não pregando apenas sobre um versículo isolado. Até mesmo para os ministros, os estudantes da palavra que enfocam uma verdade em particular, é importante incluir outros assuntos na sua dieta espiritual. Do mesmo modo que a criança prefere a sobremesa, um pai astuto não falha ao também colocar pão, carne e vegetais em seu prato. Tenho uma maneira prática de proceder que me serve bem ao apresentar os conselhos da palavra de Deus. Se a Bíblia dá a um assunto muita ênfase em vários versículos, mesmo em versões diferentes, tento enfatizá-lo em meu ensinamento. Se a Bíblia refere-se pouco a um determinado assunto, ministro sobre o tópico sem ressaltá-lo. Subtítulo: Não abandone a prática da sabedoria e do bom senso. Nós cristãos não devemos somente ensinar a Bíblia e os princípios espirituais no nosso dia a dia, nem abandonar a sabedoria e o bom senso. Deve haver equilíbrio nessa prática em nossa vida. O caminhar na fé não ignora as leis naturais do universo, que, na verdade, são as leis de Deus. Tal qual uma regra, Deus não faz sobrenaturalmente o que podemos fazer por nós mesmos. A maioria das pessoas descobre isso só após fazerem tudo o que sabem e podem realizar. Só então é que o Senhor entra em cena e faz o que somente Ele pode fazer. Por exemplo, não existem dúvidas de que Deus pode milagrosamente curar o corpo humano
eu me restabeleci completamente e deixei o meu leito de morte. Ao longo dos anos, tenho visto muitas pessoas serem curadas de várias enfermidades, desde dor de cabeça até câncer. O fato de Deus curar não significa que não devemos cuidar de nosso corpo, alimentando-nos adequadamente, exercitando, trabalhando de maneira moderada e tendo um descanso adequado. Nenhuma pessoa doente deve parar com os medicamentos e abandonar toda a razão e o bom senso. Seria tolice e não fé. Para uma pessoa com diabetes comer uma grande quantidade de açúcar, dizendo que confia em Deus para curá-la. Do mesmo modo, seria ridículo tentar parecer próspero comprando vários itens luxuosos, usando o cartão de crédito que já possui débitos ainda não liquidados. Eu creio que Deus providenciará o dinheiro para pagar minhas contas de um jeito ou de outro. Alguns argumentam. Estou esperando uma bênção milagrosa. Talvez ele me ajude a ganhar na loteria. Obviamente, a expectativa dessas pessoas tem como base motivos errados e assuntos mal compreendidos. Não existe o equilíbrio entre a fé e a realidade na vida delas. Com tão pouca sabedoria e escasso discernimento espiritual para se fundamentarem, elas são facilmente enganadas, levadas para longe, guiadas de maneira equivocada por promotores religiosos sem escrúpulos. Subtítulo: a prosperidade está solidamente relacionada a dar? No ensinamento da prosperidade, muitos pregadores parecem transmitir a ideia de que ter sucesso financeiro está totalmente ligado a um ato, dar. Normalmente, para eles, não me interprete mal, creio nesse gesto e acredito na sua importância, mas não é a única chave para a prosperidade. Meu filho, o reverendo Kenneth Reagan Jr., é um pastor da Igreja Bíblica Rema em em Oklahoma. Por vezes, ele prega a respeito de prosperidade em sua congregação, onde existe um grande número de jovens, muitos deles estudantes do Centro de Treinamento Bíblico Rema, que inclui muitas partes das Escrituras para definir prosperidade e mostrar que isso definitivamente está incluído na vontade de Deus para o seu povo hoje. Como parte do ensinamento bíblico, quem ensina que dizimar e ofertar são elementos bíblicos vitais para a prosperidade. Ele também ressalta que conhecer e fazer o que a Bíblia ensina tem uma relação direta com a prosperidade. Em Josué 1:8 é aconselhado: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Veja que a Bíblia não fala apenas que Deus nos faz prosperar. Ela também menciona que nós mesmos fazemos com que o novo caminho seja próspero. Esse é o motivo pelo qual quem não lida apenas com o aspecto espiritual da prosperidade, mas também encoraja os jovens a encontrarem suas habilidades e seus interesses, e a partir de então buscarem a presença de Deus para ver como o Senhor pode guiá-los vocacionalmente. Eles devem adquirir a melhor educação possível e uma grande quantidade de conhecimento sobre o mundo no qual viverão. Ele avisa aos adultos que desejam progredir nos seus empregos a terem mais aulas e adquirirem treinamento extra. Quem também orienta as pessoas a trabalharem firme, a serem diligentes e realizarem suas tarefas em seus empregos. Na maioria dos casos, os trabalhadores que se interessam pelo que fazem e realizam um bom serviço são reconhecidos e recompensados por isso. A verdade é que devemos confiar em Deus como a fonte, em vez de colocarmos nossa confiança no trabalho ou na economia. Mas isso não significa que a prosperidade financeira seja totalmente desvinculada da ocupação da pessoa.
Enquanto Deus pode canalizar bênçãos de várias fontes para nós, na maioria das vezes Ele usa nosso trabalho como canal inicial. Tipicamente, existe uma relação direta entre a prosperidade financeira e a quantidade de responsabilidade que alguém tem no trabalho. Pessoas que atuam em áreas especializadas, setores qualificados, aquelas cujas habilidades são muito procuradas, recebem uma grande recompensa financeira. Paulo falou aos Tessalonicenses: e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos tenho mandado, para que andeis honestamente para com que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 11 e 12. Ele também declarou: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Colossenses 3, verso 23. Um outro item importante que quem ensinou a sua congregação foi a importância de boas associações. Você não pode estar cercado de pessoas que estão cheias de dúvida e incredulidade. Pois isso o pressiona. Você não pode estar com pessoas que são críticas e reclamam o tempo todo, sem que não seja afetado, nem associar-se a pessoas que mentem ou são desonestas, sem ter tentado a comprometer seu caráter. Há algum tempo, quando as pessoas queimavam madeira em fornos de carvão, havia um antigo ditado: você não pode mexer em uma chaminé sem sujar as mãos. Subtítulo: o conselho da palavra de Deus como um todo. Dou crédito a pastores e professores que têm a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus como um conjunto e não apenas uma parte. Todas as coisas que quem incluiu como parte do seu ensinamento sobre prosperidade ajudaram a trazer equilíbrio ao assunto, esclarecendo que ela não é obtida somente por meio das ofertas. Algumas pessoas tornam-se religiosamente sem equilíbrio, praticando apenas alguns tipos de verdade e negligenciando ou ignorando outras. Antes de tudo, precisamos aprender que a Bíblia não ensina de maneira desproporcional, com falta de equilíbrio na mensagem, contemplando a prosperidade financeira. Existe muito mais na mensagem do que constantemente dizer: se você deseja ser próspero, dê. Ministros que agem desse modo não ensinam o conselho de Deus por completo. Na minha opinião, eles cometem uma injustiça com a palavra de Deus ao enfatizar apenas um ângulo da questão. Eles dão bases sólidas àqueles que o acusam de incitar as pessoas a dar para eles. É possível que sua confiança total não esteja nas promessas da palavra e eles sentem que devem ajudar Deus constantemente, pedindo aos outros e tentando levantar dinheiro? Um outro item crucial é que os ministros nunca devem sugestionar ou induzir as pessoas a crerem que a prosperidade significa concupiscência, riqueza e esbanjadora. Simplesmente não é verdade que todos que têm fé na prosperidade viverão em um palácio, dirigirão um carro luxuoso e se vestirão com roupas caras e de grife. A prosperidade é relativa. Para alguns, ser capaz de pagar suas contas e proporcionar os confortos básicos da vida para sua família é uma grande bênção definitivamente. Em alguns países, ser próspero significa possuir uma bicicleta ou uma motocicleta, ou um boi para arar a terra e plantar grãos. Subtítulo: por que Deus nos faz prosperar? Deus nos envia a prosperidade para nos abençoar e suprir as nossas necessidades. Mas o que é mais importante, Ele nos prospera e torna isso possível para continuarmos a sua obra nas comunidades, em nossa nação e por toda a terra. Se falharmos em compreender ou nos esquecermos disso, creio que correremos o risco de perder a bênção. Ao longo dos anos, o Centro de Treinamento Bíblico Rema tem enviado muitos obreiros para a colheita. Muitas pessoas graduadas estão pastoreando e trabalhando para ajudar ministérios e igrejas locais.
Muitos outros estão no campo missionário cumprindo o chamado de Deus em sua vida. Uma das grandes alegrias da minha vida é receber relatórios de estudantes sobre o que estão fazendo na obra de Deus. Dessa maneira, ouvimos muitos testemunhos de pessoas que têm ouvido o Evangelho em várias nações e têm entregado o seu coração a Deus. Quando começam a crer e praticar a palavra de Deus, eles também experimentam a prosperidade ou melhoram sua vida. As conquistas pelas quais são gratas talvez não sejam similares em nações desenvolvidas, mas o fato de ter água limpa para suas crianças ou ter um teto que não desabe por representar uma melhora significativa para eles. Lembro-me de um líder de missões nacionais testemunhando que ele começou a trabalhar em uma determinada área e nenhum dos pastores nacionais ou evangelistas sob sua supervisão possuía algum tipo de transporte. Assim que ele começou a ministrar a respeito dos princípios da prosperidade e crer em Deus para suprir as necessidades, em apenas um ano aproximadamente, cada ministro nacional em seu distrito tinha uma bicicleta ou motocicleta ou algum outro veículo motorizado. Isso tornou a situação muito mais fácil e mais conveniente para eles terem acesso às novas vilas a fim de pregarem Jesus e compartilharem as boas novas do Evangelho. Aquelas pessoas ainda não são ricas no mesmo nível que outras, mas consideram-se abençoadas e prósperas. Prosperidade não é um evangelho americano. Ele funciona na África, Índia, China ou em qualquer lugar onde o povo de Deus pratique a verdade da sua palavra. Se não for verdade nos lugares mais pobres, não o será em qualquer outro lugar. Por que as pessoas na América e em outras nações desenvolvidas sendo abençoadas com mais recursos materiais do que em outras nações? Não conheço a resposta toda. Realmente sei que temos muito a agradecer. Qualquer um que tenha viajado para as nações em desenvolvimento pode confirmar que até os cidadãos mais pobres possuem mais do que a maioria das pessoas do resto do mundo. Talvez uma razão de nos terem sido confiados tantos recursos é que dessa forma podemos financiar a execução plena da grande comissão de Cristo e outras obras. Certamente temos a responsabilidade de compartilhar as nossas bênçãos. Jesus disse: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Lucas 14, verso 28. O apóstolo Tiago declarou: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago 4, 17. Subtítulo: bem informados para sermos bons dispenseiros. Não temos a obrigação apenas de abençoar as outras pessoas e ajudarmos a levar o evangelho por todo o mundo, mas também somos responsáveis em investir nossos recursos em ministérios que são dignos de confiança e produtivos. Como um fazendeiro, devemos fazer o melhor para determinar se estamos plantando as sementes em solo fértil. Como disse, creio que primeiro, os cristãos devem considerar a sua igreja local como a sua prioridade em ofertar. O dízimo tem de ir para a igreja onde congregam, para que esta possa dar suporte aos ministros e enviados daquela congregação. Segundo, os cristãos podem e devem também dar suporte a outros ministérios, onde recebem alimento espiritual e se envolvem em parceria. Tal apoio deve vir dos dízimos e das ofertas. Acredito que as nossas primeiras ofertas devem ser planejadas e sistematizadas. Paulo leva os cristãos a darem com propósito no seu coração. Isso significa ofertar com um objetivo. Em vez de dar por meio de apelos emocionais, culpa ou de algum outro tipo de impulso. Ofertar, sendo guiado pelo Espírito, é bom, mas deve ser feito por meio de plano sistemático de doação e não no lugar disso. A igreja precisa de apoio consistente e regular com o qual possa contar
para manter seus trabalhos e programas em bom andamento. A doação errada e inconsistente torna difícil o planejamento e a manutenção do orçamento da instituição. Ministros que trabalham fora da igreja, mas no suporte da congregação local, também dependem de uma doação consistente e sistemática. Uma doação ocasional é bem-vinda e apreciada, mas uma organização como o Ministério Kenneth Hagin também precisa de um fluxo regular de recursos com o qual possa contar. Esse é o propósito do Clube do Parceiro pelo Mundo, em que amigos se comprometem a enviar doações mensais. Os cristãos devem cuidar de suas organizações para dar suporte àqueles que são produtivos ao reino de Deus, aos ministérios que estão contribuindo ativamente para a pregação do Evangelho e expansão da igreja. Um possível doador pode fazer os seguintes questionamentos. 1. Quantas pessoas estão nascendo de novo e sendo cheias do Espírito por meio desse ministério? Quantas pessoas estão sendo restabelecidas e fortalecidas na fé com o Espírito por meio do trabalho desse ministério? A multiplicação está acontecendo? Os ministros estão sendo formados e igrejas estão sendo estabelecidas? O bem está sendo realizado no mundo e no corpo de Cristo por meio desse ministério? A sua mensagem é verdadeira? O ministério é um bom despenseiro em suas finanças? Os métodos usados para ministrar e levantar fundos são éticos e benéficos? O ministério e seus ministros estão financeiramente dispostos a mostrar a contabilidade com clareza? Existem também outros sinais de avisos para observar se um determinado ministério é válido para ajudar. Sugiro um grande cuidado em apoiar ou envolver-se com qualquer organização que tenha as seguintes características. Faz pressão para doarem ou encoraja o impulso de dar, dizendo, você deve dar agora. Faz sugestões de condenação e culpa se você não der. Usa muito apelo emocional e manipulação espiritual, como profetizar dólares saindo do seu bolso. Fazem promessas absurdas do tipo, todos que derem irão receber. Ou, aqueles que derem essa oferta terão seus débitos cancelados. Não promove sua igreja local ou projeta a ideia de que apenas os ministérios pessoais merecem suporte financeiro. Perdem mais tempo e energia levando recursos do que fazendo o trabalho do ministério. Constrói apelos usando métodos duvidosos e de sensacionalismo. Vamos esforçar-nos para manter equilíbrio em cada área, incluindo a área das finanças e da prosperidade. Lembre-se de olhar todo o conselho da palavra de Deus e de não negligenciar a prática da sabedoria e do bom senso. Isso ajudará a mantê-lo no centro da pista na maioria das vezes. E aqui nós concluímos o capítulo 7. Até breve.